Olá, meu nome é Fernanda Bugolin, eu sou psicóloga e hoje vou trazer alguns esclarecimentos sobre o que é ansiedade e por que ela é tão comum nas pessoas na época atual. Nós podemos pensar na complexidade da vida moderna, na competitividade, nas pressões, nos conflitos que surgem diariamente, nos desafios, nas frequentes e rápidas mudanças e na perda dos valores familiares, a perda dos valores religiosos e os conflitos que daí resultam, gerando constantes estados de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados positivamente. A ansiedade é uma expectativa, é um esforço para adaptar-nos a uma nova situação da vida, é a preocupação extrema com o futuro, com o que ainda vai acontecer, e pode ser decorrente de frustrações profissionais ou afetivas, de conflitos conjugais, morte de entes queridos, problemas econômicos, dívidas financeiras, perda de emprego, entre outros. Mas é importante ressaltar que existe a ansiedade patológica e também a ansiedade que é natural, que é normal. A ansiedade natural, a ansiedade normal, ela expressa sim uma inquietação interior, há uma expectativa, há uma preocupação comum de todas as pessoas. Mas isso nós vemos diante de um exame a ser feito, diante de uma prova, antes de uma viagem, diante de uma entrevista de emprego, diante de uma separação de morte. E apesar de todo esse estado íntimo, desse desconforto, nós enfrentamos a situação e superamos. E junto com essas sensações emocionais, com essas preocupações emocionais, podem vir alguns sintomas físicos, como a taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, a sudorese, o suor frio nas mãos e nos pés, a tontura, vertigem, cefaleia, tremores, sensação de falta de ar, sensação de opressão no peito, como se tivesse alguma coisa dificultando a respiração, aperto no peito. Pode acontecer um desequilíbrio intestinal e há uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, de que algo muito ruim está muito próximo, principalmente com relação à própria pessoa. Então nós ficamos naturalmente ansiosos diante de algumas situações. E essa ansiedade também é um estado de alerta, que serve para nos avisar de um perigo iminente e possibilitar para que possamos ter uma reação, para que possamos enfrentar a ameaça. Na ansiedade está presente o medo, que é considerada a mais primária das emoções humanas. Então essa é a ansiedade natural, que todos nós sentimos diante de situações novas, diante de algumas mudanças. Já a ansiedade patológica, ela eleva-se acima do esperado. Ela também é conhecida como o transtorno do pânico. É uma reação desproporcional ao perigo, ela envolve uma repressão, uma dissociação e também um conflito intrapsíquico. O indivíduo, a pessoa apresenta um medo muito exagerado, muito intenso. E como não sabe do que, sente-se ainda mais medo, formando assim um círculo vicioso. Essa pessoa luta para preservar a sua integridade mental. Os sintomas são muito intensos, vêm com muita frequência e leva à sensação de loucura, de descontrole. As pessoas geralmente se isolam, há muita angústia, insegurança e, como já disse, o medo. Ela deixa de realizar as atividades diárias, principalmente se ela já apresentou alguma crise, algum sintoma. Um exemplo, uma pessoa está numa condução dentro de um ônibus e de repente começa a sentir os sintomas da ansiedade, essa sensação de sufocamento, dificuldade para respirar, taquicardia, suor frio nas mãos e nos pés,
tremores, uma leve tontura, uma vertigem e a sensação de que algo muito ruim vai acontecer com ela. Passa-se um tempo, diminui os sintomas e essa pessoa volta ao normal. Porém, quando ela precisar pegar novamente a condução, o ônibus, ela vai ter medo de sentir tudo aquilo de novo, porque é muito angustiante. A crise do pânico geralmente ela é curta, de 5 a 10 minutos, porém os sintomas são muito intensos. E a pessoa tem a sensação que vai levar à morte, ao descontrole. Então ela não quer sentir. E aí ela se recusa a novamente ter que pegar um ônibus, uma condução. Estou dando apenas o exemplo do ônibus, mas existem inúmeras situações onde a pessoa deixa de fazer aquilo que fazia porque teve uma crise naquela situação. Então ela deixa de cumprir com os seus compromissos, deixa de realizar as suas atividades diárias, porque ela imagina que é naquele momento. Então foi dentro do ônibus, foi no supermercado, foi no cinema. Então ela deixa de participar dessas atividades porque para ela algo ali colaborou para que tivesse a crise. Mas não, a crise ela vem naturalmente da mesma forma que ela vai embora. Então a pessoa tem crise também em casa, ela tem crise lendo um livro, ela pode ter crise lavando uma louça, ela pode ter crise assistindo a TV. São inúmeras as possibilidades. Então, da mesma forma que essa crise vem, ela também vai. Então, em decorrência também desse sofrimento, do transtorno do pânico, que são várias crises de ansiedade que vêm com maior frequência, com maior intensidade, essa pessoa ela pode usar também alguns rituais como mecanismo de defesa para reduzir toda essa ansiedade e todo o sofrimento que ela traz. Então, caso você perceba sintomas de ansiedade que estão exagerados, né, com maior frequência, que esses sintomas vêm numa intensidade muito grande, em que você tem mais dificuldade de controlar, onde você cancela os seus compromissos, deixa de realizar as suas atividades, sente muito medo, principalmente de sair sozinho, busque ajuda profissional, porque existe tratamento, como para qualquer outra patologia. Existe tratamento para ansiedade, principalmente o transtorno do pânico, que vai trazer novamente o seu equilíbrio emocional, que vai trazer a você a melhor qualidade de vida.